abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos na casa do Pai, mais uma noite, amém, irmãos? Amém. Os filhos sempre gostam de se ajuntar na casa do Pai. Às vezes a família faz aquele almoço no final de semana, e os filhos se ajuntam ali. E na casa de Deus não é diferente. A única coisa é que quando os filhos se ajuntam no final de semana, aí nem sempre um filho leva alguma coisa, né? Aí as pessoas falam assim: olha, todos trouxeram alguma coisa, menos fulano, não trouxe nada para comer. Só veio para comer e não trouxe nada. Às vezes ele não tinha. Sempre tem isso em mente, às vezes ele não tinha. Aí ele estava na casa dele, olhou nas despensas, estava vazia, não tinha nada para comer. Aí ele lembrou da casa da mãe. Vou almoçar, hoje é domingo, vou almoçar na casa da mãe, porque eu não tenho nada em casa para comer. E nem sempre nós gostamos de falar nossa vida para as pessoas, né? E aí os outros, os irmãos começam a julgar você, falam assim: olha, ele veio, almoçou, comeu, bebeu e não trouxe nada. É porque ele não tinha. Ele sabia que na casa do papai, na casa da mamãe, tinha comida lá. Aí ele pegou a família e foi almoçar na casa da mamãe. E os irmãos não sabiam das necessidades daquele irmão. Aí começou a falar: ele só trouxe a boca para comer, trouxe a mulher, trouxe filho. Mas só que se ele não levasse, talvez a mulher e os filhos não teriam o que comer naquele dia. Então sempre quando vocês se ajuntarem no final de semana, se chegar um membro da família, mesmo que ele não leve nada, pense nisso. Às vezes ele não tem. Vocês todos estão aqui hoje para se alimentar da palavra, porque na casa do papai tem um alimento. Amém? Amém. É diferente de quando a família natural se reúne. Deus abençoe, né? Vamos ter sempre esse pensamento em mente. Não sabemos as necessidades de um do outro. Por que eu falo isso? Porque eu já pensei em fazer isso. Eu, particularmente dizendo, eu já pensei em fazer isso. Aí você para e se coloca no lugar de certos irmãos que às vezes não têm condição. Às vezes tem irmão que não tem como vir ao culto, mas o culto vai até a casa dele. Deus tem provido essas coisas para nós. Amém? Vamos abrir a Bíblia nossa em João capítulo 6. Em João capítulo 6, versículo 45.
Amém? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, se está escrito nos profetas, ó Deus, então essas coisas é para a vida toda, Senhor. Essas coisas não podem ser esquecidas, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, abençoe esse culto, Senhor. Abençoe seus filhos. Peço por cada filho e filha do Senhor nesse momento. Peço pelos nossos irmãos, Pai, da cidade de Itatiba, que eu creio que tem irmãos conectados nesse momento conosco. Irmãos na cidade de Itapuí, Senhor. Em cada canto, ó Deus, onde houver um filho do Senhor, ó Pai, que possa ser beneficiado com o alimento que o Senhor tem para eles, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que cure os enfermos, ó Pai. Livre-os do mal, Senhor. Visite cada um nesse momento, ó Deus. Porque a palavra do Senhor é vida, Senhor. E cremos nisso, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor tome esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar? Jesus disse, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Irmãos, esse todos não é o mundo inteiro. Esse todos não é o mundo inteiro. Às vezes você quer salvar todo mundo, mas esse todos são somente aqueles que estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo. Todos serão ensinados por Deus. Eu quis tocar nesse assunto aqui, desse versículo, porque muitas vezes quando é citado esse versículo, as pessoas jogam esse versículo para esse tempo que você está vivendo. E serão todos ensinados por Deus. Se você jogar esse versículo para esse tempo, não estou dizendo que Deus não está ensinando algo para você hoje. Mas se você aplicar esse versículo para esse tempo, você está dizendo que os apóstolos não foram ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Jesus disse, está escrito nos profetas. E quando que Deus ensinaria a todos? Vocês já pararam para pensar nesse versículo? Quando que Deus ensinaria a todos? Aí as pessoas dizem, é quando em 1963, quando a coluna de nuvem apareceu no ar. Aquela coluna de nuvem estava mostrando um caso encerrado. Ali estava mostrando um tipo da vida de Cristo. Isso foi quando William Branham se manifestou, que a coluna de fogo. Não. Você vê como que as pessoas às vezes elas se perdem no tempo. Nós não podemos nos perder no tempo. Porque eu creio que Deus não está aqui apenas para nos ensinar. O Espírito Santo ele viria para nos lembrar. Se é para nos lembrar, porque houve um ensinamento. E serão todos ensinados. Vocês não estão sendo ensinados agora. A palavra tem se manifestado para levar você de volta para a fé apostólica. Então o ensinamento começou lá atrás. Começou lá atrás. O mesmo entendimento que os apóstolos tiveram. A mesma fé. Todos ensinados por Deus. E havendo Deus pregado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. A nós pregou nesses últimos dias pelo Filho. Foi pregado. Deus não podia confiar a palavra dele em homem algum. O único homem que podia repetir, ecoar as palavras de Deus era Jesus. Um momento.
O único homem que podia repetir as palavras de Deus era Jesus. Porque Deus falou através de seu Filho. Todos que vieram depois, eles vieram para levar você para o ensinamento que Deus fez através de seu Filho. Não estamos aprendendo nada novo. Nada novo. William Branham não podia trazer uma mensagem nova. Se ele trouxesse uma mensagem nova, não seriam mais todos ensinados por Deus. Ele tinha que levar você de volta para a fé apostólica. Deus teve que usar um homem para isso. Deus teve que trazer um homem nesse tempo final para levar você de volta para a obra consumada, a obra feita, o evangelho pregado. E nesse versículo, só para salientar um pouco mais, Jesus diz: quem do Pai ouviu e aprendeu. Vocês estão entendendo? O Pai está aqui para quê? Para levar você de volta. Jesus está dizendo: quem do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Volta. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Este tem visto o Pai. Vocês creem que Jesus é nosso exemplo? Então, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, às vezes nós queremos tomar ceia todo mês. Não que nós queremos. A gente acha que é todo mês, ou cada 2 meses. Vocês podem me dizer quanto tempo que os apóstolos levaram para tomar ceia? 3 anos, ou mais. As pessoas podem tentar me dizer: não, eles tomavam sempre. Olha, eu não vejo escritura assim. Vocês observam que quando Jesus tomou a ceia com eles, Jesus estava ensinando eles. Por que estava ensinando? Porque eles não tinham tomado outra. Eles não tinham tomado outra ceia. Se eles tivessem tomado algumas outras santas ceias com Jesus, Jesus não precisaria chegar e explicar tudo que ele explicou para eles. E Jesus conclui dizendo: eu vos dei o exemplo, façai-vos também. Por que Jesus tomou a ceia com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, praticamente tanto tempo depois? Esse é um pensamento meu. Talvez eles não estavam prontos. Irmãos, talvez eles não estavam prontos. Eu dizendo, talvez eles não estavam prontos para tomar. Andaram 3 anos com Jesus e talvez não estavam prontos para tomar da ceia. Isso é coisa que nós temos que pegar e trazer para a nossa vida e falar: será que eu estou pronto? Né? Então Jesus disse: eu vos dei o exemplo, façai-vos também. Ele era o nosso exemplo em tudo. Em tudo ele era o nosso exemplo. E Deus precisava se manifestar através de alguém. O único homem que Deus habitou em plenitude foi Jesus. E nós em porção. O irmão Marinho trabalha com elétrica, eletrônica. Quando uma placa eletrônica dá um problema, você não vai ficar procurando um problema naquela placa. Você vai pegar aquela placa, você vai tirar ela,
Você vai pegar uma outra placa, você vai regular aquela placa, é isso, né? Você vai regular ela e vai deixar trabalhando ali. Aí você vai procurar o defeito naquela outra placa. E para regular uma placa é mais difícil que trocar uma peça. Você tem ideia? Então vocês observam que vocês são esses componentes nessa grande placa de Deus. Vocês observam que desce ali um trifásico com 220 ali. E ali vai ter algo ali que vai distribuir aquela eletricidade para aquelas pequenas pecinhas. Tem peça que cabe pouca voltagem. Tem peça que é um pouquinho mais. Mas para isso tem que passar por um diodo, é isso? A corrente ela vem alternada. Aí ela vai passar por uma peça chamada diodo. Aquela peça vai transformar de alternada para contínua. Porque se ela vir alternada, ela vai queimar aquela peça. Tem que estar contínuo. Então a palavra de Deus, ela chega de uma certa forma no homem, no profeta. E o profeta, ele é um tipo de um diodo ali, que ele vai absorver aquela palavra e vai trazer aquela palavra pura, contínua para você poder entender o que Deus quer. Tudo que era Deus foi habitado em Jesus. E de Jesus foi distribuído para as pequenas fontes chamadas profetas, que vieram depois. Não adianta falar que não houve mais profetas depois de João. Porque a lei durou até João, mas a graça até nos nossos dias. Então vocês observam um homem chamado Jesus. É um homem. E Deus precisava usar um homem. E esse homem não podia vir através da via sexual. Não podia vir através do pecado. Senão Deus não podia habitar em plenitude nele. William Branham diz na mensagem, uma libertação total. Ele diz, Jesus era completamente e totalmente homem. Ele podia chorar como um homem. Ele podia comer como um homem. Ele podia ser como um homem. Ele era completamente e totalmente homem em seu ser físico. E em seu espírito, ele era completamente e totalmente Deus. Então, ele fez sua carne submissa ao Espírito que estava nele. Veja, ele foi tentado de todas as maneiras, como nós somos. Jesus foi tentado de todas as maneiras como nós somos. Aí você erra, você fala assim, mas eu não consegui. Vocês observam que Jesus é nosso exemplo. Ele foi tentado de todas as maneiras como nós somos. Porque isso, ele diz, ele era um homem, não um anjo. Ele era um homem. Ele teve desejos e tentações, exatamente como temos. A Bíblia diz que ele teve. Então você tem que discutir com as Escrituras. Irmãos, eu estou entrando nesses assuntos aqui, nesse assunto aqui, porque as Escrituras, a palavra diz que todos seriam ensinados por Deus. Todos seriam ensinados por Deus. E esse ensinamento você acha que é o quê? É a doutrina. Então a Bíblia diz que ele teve. Ele era um homem, não um anjo do céu, sob tentação. Hebreus 1 diz que ele era.
ele foi feito menor que os anjos. Ele era um homem, completamente homem, de todo modo. Que Deus tomou um homem completo para trazer uma libertação total. Deus pegou um homem completo, que é o nosso irmão mais velho, e através desse homem, chamado Jesus, ele ia trazer uma libertação total. Que libertação total é essa? O profeta está dizendo que Jesus foi tentado, teve todo tipo de tentação, mas através de Jesus ele trouxe uma libertação total, para você não ter essas desculpas. Eu não consegui vencer, eu fui tentado. Não, mas Deus trouxe uma libertação total. A menos que você não creu no enviado, você não pode ter uma libertação total. E ele o encheu com seu Espírito. O Espírito Santo estava nele, sem medida. Não tinha medida. O Espírito Santo estava nele. Mas por que o Espírito Santo estava nele? Se Jesus fosse o próprio Deus, Deus não precisaria descer nele no Jordão. Correto? Deus não precisaria descer nele. Mas alguém precisava descer para trazer a doutrina. Deus estava nele sem medida. E ele foi tentado como nós somos. Ele era completamente Deus. Ele provou isto quando ele ressuscitou os mortos. Quando ele parou a natureza, o mar tempestuoso, os ventos poderosos. Quando ele falou às árvores, e assim por diante, eles o obedeceram. Toda a natureza obedeceu. E muitas vezes a pessoa não obedece. Toda a natureza obedeceu, porque elas não estavam obedecendo o homem, estavam obedecendo o que estava por trás dele. Era dessa forma que seria com Adão, que foi com Adão lá. E Deus, através de seu filho, estava dizendo para você que isso é possível voltar. Ele era Deus. De que forma? Ele diz, no lado de dentro. No lado de dentro, ele era Deus. Ele pode ter sido homem, pois ele era homem, mas ele entregou-se completamente e totalmente como um homem nas mãos de Deus para o serviço de Deus. Então, como homem, ele se entregou totalmente nas mãos de Deus. A gente está falando aqui de uma pessoa que é o nosso exemplo. Ele se entregou totalmente nas mãos de Deus para o serviço de Deus. E ele é o nosso exemplo. Ele conclui. Bom, se ele é o nosso exemplo, ele se entregou totalmente nas mãos de Deus. Se você não se entregar nas mãos de Deus, você não está tendo ele como exemplo. Esse você que eu falo não é com vocês, é comigo também. É com nós todos. Porque todos serão ensinados por Deus. E ele é o nosso exemplo. Somos homens e mulheres. Somos também cristãos.
somos cristãos? Então somos como Ele. Então estamos fazendo como Ele fez? Irmão, isso é muito sério. Estamos fazendo como Ele fez? Se não estiver fazendo como Ele fez, não somos. A palavra cristão significa ser como Cristo. E a pessoa que não é como Cristo, ela não espera em Deus, ela quer fazer. O cristão não faz, ele espera. Ele é como Cristo. Ele tem um exemplo chamado Jesus. Às vezes você quer, isso serve para mim. Às vezes você quer mudar a pessoa, você quer dar um conselho para ajudar a pessoa e a pessoa faz tudo errado. Aí você fala assim, eu cansei, tentei ajudar, tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, mas não adiantou nada, eu cansei, lavei minhas mãos. Porque é você fazendo. Você não está sendo como Cristo. Você não pode fazer. Mas eu tentei educar minha filha da melhor maneira possível, mas não consegui. Não vai conseguir. Primeiro, porque você já não está sendo cristão. Falando para sua filha o que ela deve fazer e o que ela não deve. Isso eu estou trazendo para mim. Se eu chegar para o meu filho e começar a ditar tantas regras para ele, eu não estou sendo cristão. Eu tenho que orientar o meu filho diante da palavra de Deus. Agora você quer colocar sua família, sua esposa, seu esposo, tio, tia, sobrinho, filho, filha, sobre uma pressão. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Deus deixou o livre-arbítrio. Você é livre. Deus não cobra. A pessoa vai lá, ela quebra a cara. E Deus não fica, falei para não fazer. Deus não está preocupado com nada. Lembra que a gente falou sobre isso? Deus não está preocupado se eu vou morrer daqui a pouco. Ou o que vai acontecer no mundo. Deus não está preocupado. Porque Deus está seguro de si. Preocupação é sinônimo de insegurança. E Deus é seguro. Deus sabia que você estava aqui hoje e estaria aqui hoje. Então, veja bem, somos homens e mulheres, somos cristãos. Se Ele é o nosso exemplo, se Ele é o nosso exemplo, entreguemos-nos completamente nas mãos do Espírito Santo. Se Ele é o nosso exemplo. Para que isso ele diz? Para que possamos estar sujeitos ao reino de Deus. Ele era totalmente homem. Ele era totalmente Deus. Mas ele vendeu o quê? Suas partes naturais. Você não pode deixar o mundo natural dominar você. Ele vendeu suas partes naturais e suas partes físicas. Esse é o próprio pensamento. Estamos falando do nosso exemplo. Nós nunca vamos chegar à doutrina, entender a doutrina como ela é, se nós não parar e olhar o exemplo. O exemplo de Jesus já é a doutrina a ser seguida. E o que mais ele fez? E seus próprios feitos, e seus próprios cuidados. Aí ele diz: e eu somente faço o que agrada ao Pai. Você vê onde esses estudos levam a gente? Leva a nós, leva a mim, você a ficar com vergonha de nós. Jesus diz: essas coisas me levam a agradar ao Pai. Estamos agradando? Essa é a pergunta que nós temos que fazer toda vez. Estamos agradando ao Pai? Temos que tomar cuidado para não exigir de Deus mais do que aquilo que Ele nos dá.
Aí o mensageiro disse: aí está você. Aí está você, totalmente liberto dos seres humanos. Irmãos, quando você faz a vontade do Pai, quando você tem Deus acima de todas as coisas, você está aprendendo aqui, ó. Você está totalmente liberto dos seres humanos. Aí você já não vai ficar daquele jeito. Aí eu falei que isso não ia dar certo, fulano. Não, você já não se preocupa mais com isso. Os sacerdotes vieram a ele, os grandes homens, e disseram: Rabi fulano de tal, e tentaram seduzi-lo para as suas filiações e denominações. Mas por que ele não foi? Mas ele estava totalmente liberto, porque ele confiou em Deus. Então Jesus confiou em Deus. O profeta diz que Deus teve fé em sua palavra. E agora você está ouvindo aqui que Jesus confiou em Deus. Por mais que o mundo natural diz que isso não vai dar certo, você confia em Deus. Porque você tem um exemplo. Ele confiou em Deus. Não disse o salmista: tu o livrarás, pois ele tem confiado em mim completamente. Vê? Aí o irmão Brian disse: Jesus estava tão comprometido com seu pai que ele não fazia nada a não ser o que Deus lhe mostrava para fazer. Ele não falava nada a não ser o que Deus lhe mandava dizer. Ele não ensinou nenhuma doutrina, exceto a doutrina que Deus lhe deu para ensinar. E ele não fez a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então você veja bem que Jesus ele não ensinou uma doutrina. Porque ele não veio para ensinar uma doutrina. Ele veio para trazer a doutrina. E que doutrina foi essa? Em João 5,19, mas Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Vocês observam que ele estava tão junto com o Pai. Por que Deus era um com Jesus? Porque Deus habitava nele. Você sabia, saindo um pouco fora do assunto, você sabia que você não é um com seu irmão? A turma fala assim: ele é de segundo grau. Eu e meu irmão somos de primeiro grau. Você não é de primeiro grau. Sabia disso? Que não existe irmão de primeiro grau. Não existe irmão de primeiro grau. Todos os irmãos são de segundo grau. Não existe irmão de primeiro grau. O primo de segundo grau. Segundo grau não existe isso. E quando que você é de primeiro grau? O que eu estou dizendo para vocês é coisa que a própria lei ensina. A lei humana ensina. Você não é de primeiro grau com a tua irmã. Você não é de primeiro grau com o teu irmão. Mas como que você é um
Primeiro grau. Você é primeiro grau com quem? Você é de primeiro grau com seu pai. Jesus já tinha ensinado isso para nós quando ele disse: eu e o Pai somos um. Porque eu saí de Deus. Eu e o Pai somos um. Então aqui está o irmão Zé Mário, o irmão Maico e o irmão Marinho. O irmão Marinho e o Maico, eles são de segundo grau. Não existe primeiro grau. Não existe isso. Agora o Maico, ele é um com o pai. O Marinho, ele é um com o pai. Por quê? Porque ele saiu de. Isso torna a linhagem. Você vê como que as coisas encaminham tanto o natural como o espiritual? E a qualquer dúvida, vocês podem consultar qualquer advogado, que eles vão ensinar isso para vocês. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho um conhecimento de uma pessoa que conhece essas coisas. Ela chegou e disse: isso é assim. Aí eu disse: nossa, como o natural tipifica o natural, o espiritual. Então Jesus disse que o filho não pode fazer coisa alguma se não vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o pai faz, o filho faz igualmente. É porque ele era o único pai. O pai estava nele. Tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Deus mostrava para Jesus o que deveria ser feito. Observa isso. Da mesma forma, se você é um com Deus hoje, não tem como você não estar no tempo de Deus, porque Deus vai mostrar para você. Por que você acha que João foi transportado para o dia do Senhor? As pessoas, elas têm uma visão, não sei como que eles encaram isso, ou vejam para essa escritura. Eles imaginam que João saiu voando igual a andorinha por aí, igual Manu foi para o dia do Senhor. Não, João continuou sentado lá na ilha de Patmos. Ele continuou sentado lá. E Deus veio nele. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus, habitando naquela mente daquele homem, mostrou para ele as coisas futuras. Levou ele para o dia do Senhor. E quando Deus está em você, você está no dia do Senhor. E se você está no dia do Senhor, você vai andar com Ele. Em João 5,30, Jesus diz que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, ele ouviu de alguém, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vocês estão entendendo que Jesus está aqui estava aqui para fazer a vontade do Pai. Gente, estamos aqui para fazer a vontade do Pai também. E a vontade do Pai é qual? Que não se perca nenhum. João 14:10. Jesus diz, porque Jesus, na verdade, ele tinha que mexer com a mentalidade dessas pessoas, para as pessoas crerem nele. Porque Deus estava trazendo a doutrina através do seu Filho. Todos serão ensinados por Deus. Mas só que você tinha que crer no enviado. Aí Jesus diz, não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Ele não veio para fazer a vontade dele, falar as palavras dele. Pastor não pode trazer as palavras dele.
Mas o Pai que está em mim é o que faz as obras. Em João 14, 27, João 14, 24. Perdoa, irmão. Jesus diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então você só pode guardar essas palavras de Jesus se você amar Ele. Então, quando a palavra é pregada, e eu levo qualquer tipo de vida, vou fazer assim mesmo, vou fazer daquele jeito, é porque eu não amo. Porque você não ama. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Por que isso? Ele diz: porque as palavras que ouviste, ou as palavras que você está ouvindo, não é minha. Mas de quem, Jesus? Ele diz: mas do Pai que me enviou. Então, sem amor, você não consegue assimilar essas coisas que Jesus está dizendo. Quando nós dizemos Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, Jesus era assim, nós estamos dizendo que Ele morreu e não ressuscitou. Não existe era, Ele ressuscitou, Ele é. João 14, 31. Que essas coisas têm que ser divulgadas. Jesus está dizendo: mas é para o mundo, que o mundo saiba, não é para 2 ou 3 pessoas, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. É por isso que Ele faz, porque Ele ama. Então, se nós não andarmos de acordo com a palavra de Deus, é porque nós não amamos o Pai. Aí ele diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. João 12, 49. Porque tinha que ter alguém falando através de Jesus. A doutrina tinha que ser pregada. A doutrina tinha que estar aqui na terra. Todos serão ensinados por Deus. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento. Deus deu um mandamento a Jesus. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Opa, então Jesus ele podia falar qualquer coisa, porque ele estava sob um mandamento. Irmão, se você entra numa empresa, é dado um mandamento. Se você sair do mandamento daquela empresa, você não permanece ali. Não permanece. Você violou o mandamento. E a Bíblia diz que Jesus foi fiel até a morte. Em João 7, versículo 16 ao 18, Jesus disse: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, não era nem de Jesus, daquele que enviou ele. Ele disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, de que forma? Pela mesma doutrina, não é outra. Pela mesma doutrina, conhecerá ou entenderá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Vocês estão entendendo por que a igreja não pode ter a doutrina dela? Um pregador não pode ter o ensinamento dele. Jesus está falando: quem diz dele mesmo busca a própria glória.
várias igrejas, a Quadrangular é uma delas, elas patrocinavam William Branham. Para todo lugar, muitos lugares com William Branham aí, quem que patrocinava era a Quadrangular. Uma delas, a que mais apoiava ali era a Quadrangular. Mas quando a doutrina foi pregada, eles não quiseram continuar. Apoiou até na onde eles podiam ter benefícios ou alguma coisa. Mas quando a doutrina foi pregada, eles disseram, não podemos andar junto mais. E essas coisas não acabou. Então quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Já estou encerrando, viu, irmãos? Na mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. Agora, William Branham diz, agora, sabemos que ele é o mesmo. Agora, se chegarmos hoje à noite, podemos descobrir Jesus não pode falhar, porque ele era Deus. Agora, ele é a palavra. A palavra e o Cristo são o mesmo. Então, se a palavra promete que isto está para acontecer nos últimos dias, o espírito de Elias está até mesmo para voltar no último dia. Aonde isso? Ele disse sobre as pessoas. Ele está para converter os corações dos filhos de volta aos pais. Irmão, se é para converter o entendimento dos filhos de volta aos pais, é porque a coisa já começou lá. A doutrina já começou lá. Tudo bem? O coração de volta aos pais. A doutrina. Que doutrina é essa? Ele diz, os princípios bíblicos. Então tem que voltar. O Espírito Santo está aqui para que você volte no mesmo entendimento que tiveram os demais. O irmão Brian diz, ele só na mensagem A Doutrina de Cristo, número 16. O irmão Brian diz, sempre tem sido a doutrina. Isso é o que é a mensagem. Isso é o que a mensagem é. Vocês lembram como o Jorge, quando ele estava aqui, fez a pergunta? O que é a mensagem? A mensagem é a doutrina. Isso é o que a mensagem é. Ela é a doutrina, o ensino. A palavra doutrina significa ensino. E isso é o que eles rejeitam. Eles rejeitam a doutrina. Essa é a razão porque eles crucificam a palavra. Não é a parte da palavra que diz abençoe e não amaldiçoe. Isso não é a doutrina. Quero que vocês entendam isso aqui, o que ele está dizendo. Não é a parte da palavra que diz abençoe e não abençoe. Não é parte da palavra que trata do relacionamento. Não é o assim diz ou assim não diz. Não é a doutrina isso.
Não é a parte da palavra que fala do perdão e amor e sermão do monte e essas coisas. É a doutrina que eles matam. É a doutrina que eles matam. O que é a doutrina? É a forma de crer. É a doutrina que eles matam. E tentam destruir. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem, William Branham diz: lá do seu coração, você sente o Espírito Santo derramando lágrimas. Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu teria pairado sobre você, mas o que você fez? Você matou os profetas que eu te enviei. Eles matam os profetas. Eles matam aquelas pequenas fontes que foram enviadas. Lembra que a gente estava falando das fontes? Pequenas fontes. Tu os assassinou. E as mensagens que têm sido enviadas para as igrejas hoje têm sido assassinadas pelos dogmas denominacionais. A Escritura tem sido assassinada pelos seus dogmas. Você não pode misturar a palavra com aquilo que você acha. Ou você pensa que dogmas, essas coisas são só pregadas nas igrejas aí. Você cria isso dentro do tabernáculo. Você cria carrapicho onde você vai. Mensagem à maneira de um verdadeiro profeta. Um ao outro ele situou-se em um determinado lugar, há não muito tempo atrás, disse, falando do irmão Branham às pessoas: irmão Branham é um profeta. Eles dizendo, ele pode discernir coisas e coisas assim. Mas disse, agora, não dê ouvido à sua doutrina, porque ele não está certo. Você vê como que as pessoas são? Elas creem nos milagres, elas creem em tudo, mas disse, não dá ouvido às suas doutrinas. Quando você diz isso, você está dizendo, não quero ouvir mais Jesus. Porque o William Branham não trouxe uma doutrina, porque Jesus também não trouxe. Quando Jesus entrou no Jordão, quando ele saiu da água, a doutrina estava encarnada nele. Era a doutrina que veio nele. E a doutrina, a palavra que está aqui para encarnar, para levar você de volta. Mas não entendem. Quando não entendem, você persegue. Eu quero encerrar com uma passagem em Atos 7, versículos 51 ao 58. Acredito que só o 51. Onde diz: homem de dura cerviz. Sabe quem é esse que está falando aqui? Homem de dura cerviz, é incircunciso de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A Estevão está falando. Só dei um toque para ver se vocês se recordavam. Ele diz: vós resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Irmãos, vocês creem que o Espírito Santo está aqui? Então, se você estiver resistindo ele, o que é resistir o Espírito Santo? É querer andar com as suas próprias pernas.
é ter nossos próprios pensamentos. Jesus, ele rendeu tudo. Jesus não resistiu. A Estevão está dizendo para essas pessoas: vós resistis ao Espírito Santo, assim como sois, como vós sois como vossos pais, ele está dizendo. Os pais dessas pessoas rejeitaram o Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado para essa escritura não se cumprir em nossas vidas. O irmão Brian diz: como é que eles resistem ao Espírito Santo? Como você resiste? Ninguém pode resistir a Deus, né? Como que você resiste ao Espírito Santo? Ele diz: o Espírito Santo é Cristo. E a palavra Cristo significa ungidor, ou ungido, ou a unção. Então, o que tem descido aqui é a unção. O Espírito Santo é a unção. Ele desceu para ungir. E quando ele unge você vai agir de acordo com a palavra que você está ungido. Assim, a doutrina de Cristo é a doutrina do ungidor. Com a unção. Como é que eles resistem a ele? Eles vêm contra a doutrina de Cristo. Eles são contra a doutrina de Cristo. São contra. E ser contra a doutrina de Cristo não significa que as pessoas vão ficar jogando pedra em você. Se você não concordar 100% com a palavra, você está contra a doutrina. Se você concordar 99% com a palavra, você está sendo contra a doutrina. Vocês têm que estar totalmente com a palavra. 99% é o reino de Satanás. Então, amados, para encerrar, Jesus disse: a doutrina não é minha, o ensinamento não é meu. E Jesus diz: eu vos dei um exemplo. Que exemplo que ele deu? Ele saiu da frente para que a doutrina pudesse ser pregada, para que todos pudessem ser ensinados por Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus nos guarde.